Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e neste vídeo faremos uma análise detalhada do Papado de Vigílio e do Segundo Concílio de Constantinopla, o Quinto Concílio Ecumênico, demonstrando como a eclesiologia ortodoxa não apenas era a tradição viva da Igreja do primeiro milênio, mas também foi afirmada dogmaticamente por esse Sínodo Universal, em clara resposta às tentativas do Bispo de Roma de impor sua autoridade sobre o consenso eclesial. Para tanto, esse vídeo abordará os seguintes tópicos: qual é a eclesiologia ortodoxa? Quais são as reivindicações papistas? A ascensão do Papa Vigílio, o caminho para o Quinto Concílio, o primeiro Constitutum e a deposição de Vigílio, o arrependimento de Vigílio e a sua readmissão e o cisma do Ocidente. E antes de iniciar o vídeo, como de praxe, e para auxiliar a divulgação e crescimento do nosso canal, pedimos que vocês curtam o vídeo e, caso ainda não tenham, sigam a página e cliquem no sino de notificações. Além disso, lembramos que todas as fontes utilizadas na elaboração do roteiro se encontram na descrição do vídeo, mesmo aquelas citadas apenas indiretamente. Nós não temos a pretensão de esgotar toda a eclesiologia ortodoxa nesse vídeo. Nosso objetivo aqui é mais modesto: oferecer uma explicação clara e suficiente para entender como os eventos do século VI confirmam com pouca margem para dúvida que a eclesiologia ortodoxa é a forma original de organização da Igreja e que a Igreja ortodoxa, mantendo-a em sua plenitude, é a Igreja de Cristo, mantendo a fé e a prática inalterada recebida pelos apóstolos. Quando falamos de eclesiologia, estamos nos referindo à forma como a Igreja se organizava, como tomava decisões e como chegava às definições infalíveis sobre a fé. Para a ortodoxia, a resposta é clara: conciliaridade e consenso. Conciliaridade significa que a Igreja é, em sua essência, um sínodo, uma assembleia. Aliás, o próprio nome da Igreja já carrega essa ideia. Igreja é uma tradução do termo grego eklésia, usado nas antigas cidades-estado da Grécia para descrever as assembleias dos cidadãos, onde as decisões eram tomadas em conjunto. Na ortodoxia, isso se traduz assim: a autoridade máxima da Igreja, em qualquer nível, local ou universal, está no sínodo, ou seja, na assembleia dos bispos legítimos reunidos em concílio para a tomada de decisão. E aqui é crucial entender uma diferença fundamental entre a ortodoxia e o catolicismo romano. Sim, os sínodos costumam ter uma cabeça ou primaz, um bispo que ocupa o primeiro lugar por costume ou pelos santos cânones, geralmente por ser o bispo da cidade mais importante da região ou por alguma importância histórica ou costumeira. Mas é importante dizer que essa cabeça não tem poder superior à dos outros bispos. Na ortodoxia, todos os bispos são iguais sacramentalmente. Sejam patriarcas, metropolitas ou bispos locais, todos compartilham a mesma dignidade episcopal. Nenhum bispo, por mais exaltado que seja, governa diretamente sobre os outros. Nenhum exerce autoridade imediata sobre os demais, exceto nos casos claramente previstos pelos cânones da Igreja. Mas atenção, primeiro entre iguais não é um cargo simbólico. Esse primeiro tem sim responsabilidades, ele coordena, convoca e guia os trabalhos do sínodo e atua como seu porta-voz, tendo prerrogativas canônicas para tanto, aos quais podem variar de sínodo para sínodo, mas sempre em comunhão com os demais bispos e não acima deles. Quando falamos em consenso, estamos falando de acordo comum, ou seja, a concordância de todos ou pelo menos da grande maioria. Um sínodo, seja local ou universal, toma decisões por unanimidade ou quase unanimidade entre seus membros e sua cabeça. É exatamente isso que expressa o cânon apostólico de número 34. Os bispos de cada nação devem reconhecer aquele que é o primeiro entre eles e considerá-lo como seu chefe, e não fazer nada de importância sem o seu consentimento, mas cada um pode fazer apenas aquilo que diz respeito à sua própria paróquia e às localidades rurais que a ela pertencem. No entanto, tampouco deve aquele que é o primeiro fazer algo sem o consentimento de todos, pois assim haverá unanimidade e Deus será glorificado por meio do Senhor no Espírito Santo. É através desse consenso que a Igreja reconhece a vontade do Espírito Santo. E isso vale especialmente para decisões dogmáticas ou para a elevação ou deposição de um primaz, em que não basta o consenso local, é necessário o reconhecimento de toda a Igreja e a aprovação de todos os sínodos. Podemos ver esse princípio sendo vivido ao longo da história da Igreja, já nos primeiros séculos. Vemos isso claramente, como extraímos desses três exemplos. O Sínodo de Jerusalém, em Atos 15. Ali, a decisão final sobre os gentios não foi tomada apenas pelos apóstolos, mas por todos os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja. E os apóstolos, por sua vez, representavam todas as igrejas do mundo conhecido.
A eleição do Papa São Cornélio. Após a sua eleição ser contestada pelo antipapa Novaciano, Cornélio escreveu cartas para os bispos do Ocidente, como São Cipriano de Cartago, e também para os grandes centros do Oriente, como Alexandria, pedindo o reconhecimento da sua eleição. A deposição do heresiarca Paulo de Samosata. O Sínodo de Antioquia e outros bispos do Oriente redigiram uma epístola endereçada aos bispos de Roma e Alexandria e enviada a todas as províncias pedindo a confirmação universal da decisão, recebendo e enviando cartas de comunhão para com seu sucessor. O mesmo modelo reflete-se na Igreja Imperial, por exemplo, em Niceia II, ao se afirmar, porque o concílio de Hieria não seria ecumênico, a ausência de consentimento de todos os primaz e seus bispos é apontada. E como pode um concílio ser grande e ecumênico se não recebeu nem reconhecimento nem assentimento dos primazes das outras igrejas, mas esses o relegaram ao anátema? Não contou com a cooperação do então Papa de Roma ou de seus sacerdotes, nem por meio de seus representantes ou de uma carta encíclica, como é a regra para concílios, nem obteve o assentimento dos patriarcas do Oriente, de Alexandria, Antioquia e da Cidade Santa, nem de seus sacerdotes e bispos. Note que, como representantes de seus sínodos, o assentimento dos primazes das igrejas, em tese, representa, conforme o Cânone Apostólico 34, o consentimento do seu sínodo, e esse entendimento não é a fala de um bispo, mas integra a refutação oficial do concílio ladrão de Hieria. No mesmo sentido, encontramos o ensinamento do Papa São Leão Magno. Embora fosse um dos papas com visão mais elevada do papado no primeiro milênio, em sua Epístola 14 a Anastácio de Tessalônica, em que aborda a governança da Igreja, nela o Santo Padre descreve a primazia em 3 níveis: local, dos primazes provinciais, regional, dos patriarcas e universal, então, do bispo de Roma. Ele afirma: a conexão de todo o corpo torna todos igualmente saudáveis, igualmente belos, e essa conexão requer de fato a unanimidade de todo o corpo, mas exige especialmente a harmonia entre os sacerdotes, bispos. Embora tenham uma dignidade comum, não possuem todos o mesmo grau de autoridade, pois mesmo entre os bem-aventurados apóstolos, apesar da semelhança da dignidade honrosa, havia certa distinção de poder, e embora todos tenham sido igualmente eleitos, foi dado a um o encargo de presidir aos demais. A partir desse modelo surgiu também uma distinção entre os bispos, e por uma ordenação importante foi providenciado que nem todos reivindiquem tudo para si, mas que em cada província haja um cuja opinião tenha prioridade entre os irmãos, e além disso, que alguns cuja nomeação se dá nas maiores cidades assumam uma responsabilidade mais ampla, por meio dos quais o cuidado da Igreja Universal convergisse para a única sé de Pedro e nada, em parte alguma, se separasse de sua cabeça. Note-se que São Leão trata a primazia em todos esses níveis com equivalência estrutural, em qualquer grau, seja provincial, patriarcal ou universal. A função do primaz é de presidir com base na coordenação e na coesão sinodal, à semelhança de Pedro no colégio apostólico. Essa primazia implica liderança e prioridade de opinião, mas não o poder vinculante ou unilateral. Ao contrário, a autoridade do primaz repousa sobre o consenso dos bispos e sua função é garantir a unidade, não suplantá-la. O funcionamento adequado da Igreja, segundo São Leão, depende da unanimidade entre os bispos, termo que aqui não significa voto absolutamente unânime, no sentido moderno, mas sim um consenso da grosseira maioria e aprovação por todos os sínodos afetados. Por exemplo, o Concílio de Niceia é comumente tratado como unânime, embora 2 bispos dos 318 tenham recusado a consentir com o concílio. E esse é o modelo de funcionamento da Igreja Ortodoxa até hoje. Veja, por exemplo, o que aconteceu em 2005 com o patriarca Ireneus I de Jerusalém. Ele foi deposto pelo seu próprio sínodo após um escândalo envolvendo a venda de propriedades da Igreja a investidores judeus em Jerusalém Oriental, uma região reivindicada pelos palestinos, que formam a maioria dos fiéis do patriarcado. A gravidade do caso levou à convocação de um concílio pan-ortodoxo emergencial, onde as demais igrejas ortodoxas representadas por seus primazes confirmaram a deposição. Então, recapitulando, a Igreja Ortodoxa é governada pelo consenso dos bispos que se reúnem em sínodos. Embora alguns bispos ocupem posições de maior honra e geralmente presidam os sínodos, sua função não é a de um monarca, mas a de um coordenador e representante do colégio episcopal. Cada bispo deve agir em sintonia com seu sínodo, expressando o consenso da igreja local que representa, e se agir contra esse consenso pode até ser deposto, na ortodoxia, o que torna uma decisão dogmaticamente vinculante, ou seja, infalível. É o consenso universal das igrejas. É essa concordância entre todas as igrejas locais, expressa por seus bispos legítimos em comunhão, que revela a verdade da fé.
O século XIX foi marcado na Igreja de Roma por um conflito entre os galicanos, que, suportada pelas evidências históricas, possuíam uma visão do papado próxima à ortodoxa da eclesiologia da Igreja, e os ultramontanos, defensores da infalibilidade e supremacia papal. No Concílio do Vaticano I, embora não de forma absoluta, os ultramontanos saíram vitoriosos, talvez representando o rompimento final entre a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja de Roma. É a partir das definições doutrinárias do Vaticano I, expressas na Constituição Dogmática Pastora Aeternus, que abordaremos agora as principais reivindicações papais. Não analisaremos todo o documento para que o vídeo não se torne excessivamente extenso, mas focaremos nos pontos mais relevantes para os eventos históricos que abordaremos. E para evitar qualquer desonestidade da nossa parte, elencaremos as características do papado com as citações respectivas da Constituição Dogmática. O concílio ensina que o bispo de Roma possui, por instituição divina, uma jurisdição suprema, plena, imediata e universal sobre toda a Igreja. Essa autoridade deve ser obedecida direta e pessoalmente por todos, patriarcas, bispos, presbíteros e até leigos, tanto individual quanto coletivamente. E essa obediência se aplica não apenas em matéria de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Nesse sentido, a Constituição Dogmática diz: ensinamos, pois, e declaramos que a Igreja Romana, por disposição divina, tem o primado do poder ordinário sobre as outras igrejas e que este poder de jurisdição do Romano Pontífice, poder verdadeiramente episcopal, é imediato. E a ela, a Igreja Romana, devem se sujeitar por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência os pastores e os fiéis de qualquer rito e dignidade, tanto cada um em particular como todos em conjunto, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da Igreja. Em outras palavras, o Papa não apenas possui o poder de nomear, transferir e depor bispos de qualquer parte do mundo, algo que vale lembrar, nem mesmo os patriarcas ortodoxos exercem isoladamente em suas próprias jurisdições, apenas possuindo jurisdição direta e imediata sobre sua própria diocese, como também pode intervir diretamente em assuntos disciplinares e espirituais de qualquer fiel, independentemente de sua posição na hierarquia eclesiástica. A Constituição Dogmática ainda vai mais longe. Nela, o Concílio Vaticano I declara que o Papa se encontra acima de qualquer concílio ecumênico, inclusive afirmando que suas decisões não podem ser reformadas nem mesmo por um sínodo universal da Igreja. Assim, aponta a Constituição. Como o Pontífice Romano governa a Igreja Universal em virtude do direito divino do primado apostólico, também ensinamos e declaramos que ele é o juiz supremo de todos os fiéis, podendo-se em todas as coisas pertencentes ao foro eclesiástico recorrer ao seu juízo. Declaramos também que a ninguém é lícito emitir juízo acerca do julgamento dessa Santa Sé, nem tocar nesse julgamento, visto que não há autoridade acima da mesma Santa Sé. Por isso, estão fora do reto caminho da verdade os que afirmam ser lícito apelar da sentença dos pontífices romanos para o concílio ecumênico, como sendo uma autoridade acima do romano pontífice. Convidamos o ouvinte a refletir com atenção sobre essa alegação. Segundo o Vaticano I, o Papa é juridicamente irreformável, exceto, evidentemente, por outro Papa, mesmo quando comparado a um concílio ecumênico, que, na tradição da Igreja, é justamente o mais alto tribunal da fé, mesmo na tradição ocidental, como, inclusive, refere-se Santo Agostinho em sua Epístola 43 aos Donatistas. Bem, suponhamos que aqueles bispos que decidiram o caso em Roma não fossem bons juízes. Ainda restava um concílio plenário na Igreja Universal no qual esses próprios juízes poderiam ser colocados em defesa, de modo que, se fossem considerados culpados de erro, suas decisões poderiam ser revertidas. Essa pretensa prerrogativa papal, além de contrariar o espírito sinodal da Igreja do primeiro milênio, será claramente refutada no episódio histórico que analisaremos adiante, quando o Papa Vigílio resistiu às decisões do Quinto Concílio Ecumênico e foi, por esse mesmo concílio, deposto. O Concílio Vaticano I introduziu uma inovação decisiva ao dogmatizar a infalibilidade papal. Para evitar caricaturas e espantalhos, é preciso esclarecer: a definição dogmática não afirma que o Papa é, em sua pessoa, infalível ou incapaz de errar. A infalibilidade é atribuída apenas quando estão presentes, cumulativamente, as seguintes condições: se o objetivo definir um dogma, com o uso da sua suprema autoridade apostólica sobre uma definição de uma doutrina sobre fé e moral e com a intenção de se dirigir à Igreja inteira. A fórmula conciliar declara: por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã,
para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a Igreja. Em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua Igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Ainda que esses critérios pareçam, à primeira vista, razoavelmente definidos, na prática não o são. Dentro do próprio catolicismo romano, há controvérsias, especialmente entre setores conservadores e liberais, acerca de quais declarações papais realmente preenchem os requisitos da infalibilidade. Inclusive, permanece ausente uma lista oficial e infalível das declarações infalíveis. Apesar disso, apontamos tais critérios porque, sob uma análise razoável, o primeiro Constitutum do Papa Vigílio, que exploraremos mais à frente, parece cumprir todos os 3 requisitos estabelecidos pelo Vaticano I, o que um apologeta católico romano indubitavelmente negará, cabendo a você, ouvinte, avaliar-se em uma análise neutra e razoável se atende ou não aos requisitos apresentados. Apresentando o pano de fundo eclesiológico, passamos agora aos fatos históricos. Para facilitar o entendimento, nós dividimos esses fatos em tópicos, iniciando-se pela ascensão de Vigílio. Para cada tópico, buscaremos primeiro expor o ocorrido, o que chamaremos de descrição dos fatos históricos, e em seguida, como ao nosso entender, esses contradizem as prerrogativas papais do Vaticano I e se alinham com a eclesiologia ortodoxa, o que chamaremos de análise eclesiológica. Chamar os anos que antecederam seu pontificado de turbulentos seria um verdadeiro eufemismo. Os tempos pós-Calcedônia foram, em uma palavra, caóticos. Embora todos os sínodos da Igreja tenham ratificado o Concílio de Calcedônia, muitos cristãos, especialmente no Egito e em partes do Oriente, acusavam o concílio de ter caído no nestorianismo. Essa ala, conhecida como não calcedoniana, possuía grande apoio popular, sobretudo no Egito e em partes da Síria, mesmo com um relativo pouco respaldo episcopal e, não raramente, dividida internamente entre diversos sectos, desde os radicais eutiquianos monofisitas aos moderados seguidores de Severos de Antioquia, hoje chamados de miafisitas. A tensão era tamanha que em Alexandria o patriarca São Protério foi martirizado, se por soldados descontentes ou por uma turba popular que já havia elevado um antipatriarca ao trono. É algo que a história não nos diz com absoluta certeza. No centro dessa controvérsia estavam os chamados 3 capítulos, os escritos de Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e a Epístola de Ibas de Edessa. Esses documentos, embora não tivessem sido nem afirmados nem condenados em Calcedônia, eram vistos por muitos como contendo ensinamentos suspeitos de heresias. São eles, como veremos, elementos centrais na crise que envolverá o Papa Vigílio. Mas a crise não se restringia ao campo eclesiástico. O próprio império não era poupado. Em 476, apenas 2 décadas após o Concílio de Calcedônia, o Império Romano do Ocidente caiu. Em seu lugar, a Península Itálica se encontrava ocupada pelos ostrogóticos bárbaros germânicos que professavam o arianismo. Foi nesse cenário de colapso, tanto da unidade eclesiástica quanto da autoridade imperial, que em 527 São Justiniano ascendeu ao trono do Império Romano. De Constantinopla, o novo imperador, herdeiro dos Césares, contemplava o caos no Ocidente e as divisões no Oriente, e traçou um ambicioso ideal: uma fé, uma igreja, um império. Era tempo de pôr fim ao caos. Igreja e império seriam um novamente. No ano de 535, 2 anos após ter reconquistado Cartago e a África dos Vândalos, o renomado general romano Flávio Belisário recebeu do imperador Justiniano uma nova missão: a reconquista da Península Itálica. Iniciava-se então as chamadas Guerras Góticas. Em apenas um ano, Belisário havia tomado Roma, mas logo em seguida, os ostrogodos contra-atacaram, dando início a um cerco prolongado à cidade, que duraria pouco mais de um ano. E é nesse contexto dramático que se inicia a nossa história. O Papa reinante à época era São Silvério, cuja deposição marcaria um golpe direto nas pretensões doutrinárias do Vaticano I.
especialmente quanto à supremacia autoritária do pontificado romano. Tudo indica que a deposição de Silvério foi fruto de conspiração política e eclesiástica, da qual participou ativamente Vigílio, então arquidiácono e apocrisiário, algo como um embaixador papal em Constantinopla, que detinha o suporte da imperatriz Teodora, a qual, assim como seu marido, desejava reunir miafisitas, os não calcedonianos moderados e calcedonianos. Destacamos que, embora algumas obras antigas, como a Liber Pontificalis, relatem que Vigílio teria prometido apoiar a restauração de Antimo, patriarca de Constantinopla e bispo miafisita, deposto anteriormente pelo Sínodo de Constantinopla, sob ordens do imperador, como parte do acordo firmado com o Papa Agapeto I para restabelecer a comunhão entre Roma e Constantinopla, a historiografia moderna considera essas alegações como produto de falsificações forjadas por opositores de Vigílio. Esses oponentes buscavam associá-lo ao partido miafisita e assim minar sua legitimidade. Nesse sentido, o sacerdote católico romano, o historiador Richard Price, observa como razões da provável falsidade das acusações. Mesmo que tivesse havido um acordo secreto entre Teodora e Vigílio, seus termos e de fato sua própria existência teriam permanecido em segredo. O Liber Pontificalis pretende citar o texto real das mensagens secretas de Teodora. Isso é uma pura ficção, assim como a profissão de fé miafisita que Liberato atribui a Vigílio. A história deturpa os objetivos de Teodora e Antimo, que, em cooperação com o próprio Justiniano, esperavam reconciliar calcedonianos e miafisitas, algo que não poderia ser alcançado com base em uma condenação de Calcedônia. A noção de que a deposição de Antimo, confirmada pelo Sínodo de Constantinopla de maio de 536 e por um edito imperial de 6 de agosto de 536, poderia ter sido revertida por decreto papal é absurda. Note que mesmo um dos maiores especialistas católico-romano do tema reconhece que a ideia de um papa poder reverter uma decisão eclesiástica do sínodo de outro patriarca durante o período é tratável como risível. Seja como for, embora Vigílio tivesse o apoio dos Césares romanos, em 536, com o apoio gótico, foi eleito o Papa São Silvério, um calcedoniano ortodoxo e membro da antiga e influente dinastia papal dos Simate, uma dinastia relativamente independente dos bizantinos, razão do apoio bárbaro. Silvério era, apesar do apoio gótico, firme defensor da ortodoxia calcedoniana, não buscando qualquer compromisso com as facções não calcedonianas. Para que Vigílio conseguisse ser elevado, Silvério precisava ser removido. A ocasião surgiu durante o cerco gótico a Roma, sob a acusação de traição, provavelmente com base em falsas acusações de uma carta forjada entregue a Belisário, na qual ele supostamente conspirava com os ostrogodos. São Silvério foi acusado de sedição e, por ordem de Belisário, deposto. Vigílio, apoiado pelo Império e com o consentimento do clero romano, foi então eleito Papa em substituição ao deposto Silvério. O Sínodo de Roma havia dado seu consentimento para a deposição e para a elevação de um novo Papa. Era o mês de março de 537, mas a história não terminaria aí. Do exílio, Silvério apelou diretamente ao imperador Justiniano, afirmando que sua deposição havia sido arbitrária e movida por capricho. Tendo sido convencido da injustiça de sua deposição, Justiniano ordenou um novo julgamento. No entanto, ao retornar para Roma, Silvério foi interceptado por partidários de Vigílio e exilado novamente, morrendo pouco tempo depois, possivelmente de fome ou exposição, em dezembro daquele ano. Os fatos narrados contradizem de maneira direta e inequívoca a suposta autoridade suprema atribuída ao Papa pela doutrina de que a primeira sé não é julgada por ninguém. Ao contrário, tais eventos reforçam claramente o funcionamento sinodal da Igreja e a capacidade de um sínodo depor seu patriarca, mesmo o patriarca de Roma. Sejamos claros, por mais injusta que possa ter sido a deposição do Papa Silvério, ela ocorreu com o consentimento do Sínodo de Roma, que em seguida elegeu outro bispo para ocupar a sé. Assim como aconteceu com inúmeros patriarcas ao longo da história, a deposição de Silvério se deu por razões essencialmente políticas, sem que isso tenha causado qualquer escândalo teológico à época. Não há qualquer indicativo de que seus contemporâneos tenham considerado sua deposição como algo inovador ou que violasse uma suposta prerrogativa papal de inafastabilidade. A Igreja continuou a operar segundo a sua estrutura sinodal tradicional, na qual nenhum bispo, nem mesmo de Roma, se colocava acima do juízo conciliar. É verdade que séculos depois, teólogos como São Roberto Bellarmino tentaram argumentar que Vigílio teria sido um antipapa até a morte de Silvério. Contudo, essa é uma tentativa clara de reescrever a história para adaptá-la à posterior eclesiologia e teologia latina. E não existe qualquer fonte contemporânea que ateste essa tese,
e hoje até mesmo a página oficial do Vaticano reconhece que o pontificado de Vigílio começou em 29 de março de 537. Ademais, embora o imperador Justiniano tenha ordenado que fosse concedido um novo julgamento a Silvério, é necessário destacar duas observações fundamentais. Em primeiro lugar, ainda que o imperador tenha influenciado assuntos da Igreja, algo que se repetiria com frequência no Império, o poder de governo e julgamento dentro da Igreja pertence aos bispos, e no caso em questão, Silvério foi deposto com o consentimento do Sínodo de Roma. Assim, a não ser que esse mesmo sínodo se reunisse novamente e revogasse sua decisão, o que foi impedido pelas maquinações de Vigílio, ele permanecia deposto. Em segundo lugar, ainda que se concedesse um novo julgamento, o objetivo desse novo julgamento seria que a decisão sobre Silvério fosse justa, não inexistente. O simples fato disso ocorrer implicaria um juízo sobre o Papa por seus inferiores, o que violaria diretamente a doutrina posterior de que nenhuma autoridade pode julgar o Romano Pontífice. O próprio ato de julgamento em si já é um testemunho de que tal prerrogativa não era reconhecida na época pela Igreja Universal, que funcionava de forma sinodal e cujo sínodo poderia, se entendesse necessário, depor sua cabeça, não sendo o Papa de Roma uma exceção. Neste tópico abordaremos de forma sintetizada os conflitos entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, com especial atenção ao papel desempenhado por Vigílio e pelo imperador Justiniano. Trata-se de uma controvérsia que se estendeu por vários anos, marcada por tensões doutrinais, disputas eclesiológicas e até mesmo pela prisão domiciliar do próprio bispo de Roma. Para não tornar esse vídeo excessivamente longo, concentraremos nossa análise nos aspectos teológicos e eclesiásticos do conflito, que evidenciam com clareza a natureza sinodal da Igreja e os limites do poder papal. Com a aparente, embora não duradoura, restauração do Império, Justiniano se preparou para sua segunda e hércula tarefa, garantir a unidade da Igreja, facilitando que os membros dos sectos não calcedonianos, ao menos os moderados miafisitas, pudessem retornar à unidade da Igreja. Para isso, seria necessário abordar as acusações que esses faziam de nestorianismo aos calcedonianos, acusação na prática fundada em três aspectos. Teodoro de Mopsueste, aliado de Nestório, nunca fora condenado por Calcedônia, mesmo após seus escritos heréticos e sua memória serem defendidas no concílio. Escritos de Teodoreto de Ciro, que atacavam os 12 anátemas de São Cirilo de Alexandria, também não foram formalmente condenados, e a epístola de Ibas de Edessa, que elogiava Teodoro e rejeitava São Cirilo, foi aceita como ortodoxa em Calcedônia, apesar de seu conteúdo ambíguo. Justiniano, que era um teólogo por excelência, buscou resolver a questão da forma mais célere possível. Entre os anos de 544 e 545, ele elaborou um decreto condenando Teodoro e seus escritos, Teodoreto e suas críticas a São Cirilo, e a Epístola de Ibas, e as enviou para as principais sés, requerendo a sua adesão. O edito foi recebido com temor por parte do partido calcedoniano, que, embora não necessariamente concordasse com os escritos, temia que a aceitação do decreto fosse uma violação de Calcedônia, embora, evidentemente, não fosse o caso. Embora no Oriente a adesão tenha ocorrido com relativa facilidade, mesmo que mediante pressão imperial, dada a resistência inicial de alguns bispos, como o patriarca Pedro de Jerusalém, que apenas consentiu ao ser convocado a Constantinopla, no Ocidente a reação foi hostil. Muitos bispos temiam que a condenação dos 3 capítulos violasse a autoridade do Concílio de Calcedônia. Vigílio, apanhado entre a oposição de seus bispos ocidentais e a exigência imperial, apoiada por grande parte dos bispos orientais, recusou-se inicialmente a assinar o decreto, sendo convocado para Constantinopla. Como os ostrogodos se preparavam para um novo ataque a Roma, foi retirado da cidade por agentes do Império e levado em novembro de 545 para a Sicília e em 547 para Constantinopla. Na Sicília, Vigílio pôde ouvir representantes das igrejas ocidentais, como o bispo Dácio de Milão, que se opunham firmemente à condenação. Ao chegar a Constantinopla, em janeiro de 547, Vigílio rompeu comunhão com o patriarca Menas de Constantinopla e todos os bispos orientais que haviam subscrito ao decreto de Justiniano, incluindo todas as grandes sés patriarcais. Destacamos que, em que pese o termo excomunhão atualmente seja carregado com a ideia de ser expulso da igreja, a interpretação contemporânea não deixa dúvidas que esta e outras excomunhões eram apenas locais, isto é, afetavam apenas a comunhão com a sé de Roma e as igrejas que a ela apoiavam, mesmo quando envolvidas com elevada retórica, inclusive papal. Nesse sentido, a Epístola da Igreja de Milão, aos enviados francos, afirmará: o mais abençoado Papa Vigílio admoestou os bispos com as seguintes palavras:
Quem quer que concorde ou ofereça ao edito de Justiniano seu assentimento, deverá saber que se encontra suspenso da comunhão da Sé Apostólica. O santo Dácio de Milão também deu o seu testemunho diante de todos, quando ele exclamou alto: marque que tanto eu mesmo e todos os sacerdotes da região em que minha igreja se encontra, isto é, Gália, Borgonha, Espanha, Ligúria, a Emília e Veneza, isto é, da Espanha até a Itália, atestam que quem quer que assinta ao edito será excluído da comunhão com os bispos das supra-mencionadas províncias. Apesar de sua posição inicial, após longas negociações com Justiniano e Teodora, Vigílio cedeu e aceitou, em segredo, condenar os 3 capítulos, buscando preservar a dignidade da Sé Romana. Convocou cerca de 70 bispos que ainda não haviam subscrito ao decreto imperial para um sínodo. Mas, ao perceber que o sínodo se inclinava a defender os capítulos, suspendeu a reunião e exigiu que os bispos enviassem seus pareceres por escrito, isolando-os e enfraquecendo sua resistência para obter os votos necessários à condenação dos 3 capítulos, levando à publicação, por Vigílio, do Ludicatum e seu primeiro conflito aberto com os bispos ocidentais. Finalmente, em 11 de abril de 548, Vigílio enviou a Menas seu Ludicatum, no qual condenava os 3 capítulos. Consciente de que o documento era inflamável, tentou em vão limitar sua circulação, recusando-se a fornecer cópias e orientando os interessados a procurarem Menas. A reação do Ocidente foi, de fato, tempestuosa e a autoridade de Vigílio não teve peso algum. Não havia qualquer possibilidade de que as assembleias provinciais de bispos na Itália, Ilírico, Galho ou África aprovassem a condenação. Quando, em 549, o bispo Benetatus de Justiniana, Prima, capital da diocese da Dácia, recomendou um ludicato aos bispos de sua região, foi prontamente deposto. Já os bispos africanos, que se reuniram em Cartago no início de 550, chegaram ao ponto de declarar o Papa excomungado. Com o agravamento da controvérsia eclesiástica, Vigílio e Justiniano chegaram a acordo para a realização de um concílio ecumênico que contasse com a ampla representação de todas as igrejas. No entanto, apesar das convocações imperiais, a participação ocidental foi praticamente inexistente. Os bispos de Milão relutaram em comparecer, os da Líria recusaram-se terminantemente e os da Gália estavam impossibilitados pelas convulsões políticas da região. O que se sentiu foi um novo embate, não apenas entre o papado e o imperador, mas entre a Sé de Roma e as diversas igrejas do Oriente. Impaciente diante da resistência, Justiniano publicou unilateralmente o decreto sobre a fé ortodoxa, não apenas condenando os 3 capítulos, mas também buscando esclarecer os decretos de Calcedônia, o que foi encarado pelos ocidentais como um comprometimento de Calcedônia. Vigílio, em consonância com uma eclesiologia ortodoxa, na qual a autoridade doutrinal reside no consenso conciliar da Igreja e não em decretos isolados, fossem imperiais ou papais, exigiu que o edito fosse retirado, reivindicou que qualquer resolução só poderia ocorrer mediante um Conselho Geral ou, ao menos, com o consentimento das igrejas ocidentais. Mas ainda advertiu que qualquer bispo que aceitasse o edito estaria por sua própria ação, rompendo a comunhão com a Sé Apostólica, isso é, quebraria a comunhão com a Igreja de Roma. Pois depois que o príncipe mais piedoso deu ordens para a fixação de seu édito, e todos os bispos de diversas partes e também os presbíteros, diáconos e clérigos da igreja de Constantinopla vieram até nós no palácio Placídia. Antes que buscássemos refúgio na Basílica de São Pedro, nós nos dirigimos a eles face a face da seguinte forma: peçam ao príncipe mais piedoso que se digne remover seu édito que ele ordenou que fosse afixado, e lembremo-nos de que ele está obrigado a esperar por uma resolução comum, isto é, que os bispos de língua latina que sofreram o escândalo venham ao sínodo, ou ao menos, livres de toda violência, declarem seus juízos por escrito. Mas, se por acaso ele se recusar a ouvir suas súplicas, vocês não devem consentir em nada que tenda a dividir a igreja, nem devem por qualquer motivo infringir uma resolução comum, porque se por acaso vocês fizerem isso, o que não acreditamos, saibam que a partir daquele mesmo dia vocês estarão suspensos como transgressores da comunhão com a sé do bem-aventurado apóstolo Pedro, pelo ministério da minha voz. E aqui destacamos novamente, uma vez mais, a excomunhão possui efeitos apenas locais. Vigílio apenas podia excomungar bispo de sua própria diocese, a sé apostólica, não de outras igrejas. Diante das crescentes tensões, o imperador consentiu na convocação de um concílio ecumênico com o objetivo de examinar e, se julgado adequado, confirmar o conteúdo do seu decreto. O novo patriarca de Constantinopla, Eutíquio, juntamente com outras autoridades eclesiásticas do Oriente, dirigiu-se a Vigílio convidando-o a presidir os trabalhos conciliares. Vigílio, por sua vez, comprometeu-se a indicar representantes do Ocidente que atenderiam ao concílio. Contudo, a resposta foi escassa. Apenas alguns bispos da África, Ilíria e bispos de origem ocidental alocados na Ásia Menor atenderam ao chamado, e muitos deles se mostravam mais submissos à vontade imperial do que solidários
solidários ao seu patriarca. Ainda assim, mesmo diante da limitada representação ocidental, estava oficialmente convocado o Segundo Concílio de Constantinopla, no caso, o Quinto Concílio Ecumênico. Os eventos narrados até aqui evidenciam com clareza que a eclesiologia do primeiro milênio era essencialmente a eclesiologia da ortodoxia. Em primeiro lugar, observa-se que para conferir autoridade universal a seus decretos, o imperador Justiniano não buscou apenas a aprovação do bispo de Roma, mas o consenso das principais sés da Igreja, especialmente os patriarcas orientais. Tal foi o caso do patriarca de Jerusalém, cujo líder, ao hesitar em aderir ao decreto imperial, foi convocado à presença do imperador em Constantinopla. Se vigesse a eclesiologia romana atual, tal diligência seria desnecessária. Bastaria o consentimento pontífice para que o decreto se tornasse vinculante para toda a Igreja. Aliás, o próprio Vigílio, que já havia condenado os 3 capítulos com seu Ludicatum, afirma a necessidade de um concílio ecumênico que participem os bispos latinos escandalizados, para que se alcance uma resolução comum. Em segundo lugar, fica evidente que a decisão isolada de um patriarca, inclusive do bispo de Roma, não era, por si só, normativa para sua própria jurisdição, muito menos para a Igreja Universal. O caso do Ludicatum é emblemático. Ao condenar unilateralmente os 3 capítulos, Vigílio não apenas perdeu o apoio das igrejas que compõem o Patriarcado do Ocidente, como viu essas igrejas resistirem ativamente à sua decisão. Algumas depuseram seus próprios metropolitas, que apoiavam o decreto, e os bispos da África foram ainda mais longe, romperam a comunhão com o próprio Papa. Importa frisar que não há, nos registros contemporâneos, qualquer reprovação canônica a tais atos de resistência. Pelo contrário, cerca de 50 anos depois, São Columbano, em carta dirigida ao sucessor de Vigílio, o Papa Bonifácio IV, ainda reconhecendo o bispo de Roma como a cabeça das igrejas da Europa, justifica a suspensão da comunhão por parte das igrejas latinas, com base em um suposto desvio da fé por parte da sé romana. Já é vossa culpa se vos desviastes da verdadeira crença e invalidastes vossa primeira fé. Justo é que vossos subordinados se oponham a vós, e justo é que não tenham comunhão convosco, até que a lembrança dos condenados seja apagada e relegada ao esquecimento. Pois se essas coisas são antes verdadeiras do que lendárias, com funções trocadas, seus filhos são transformados na cabeça, enquanto você se torna a cauda, o que é uma tristeza até mesmo para sugerir assim, também eles serão seus juízes, que sempre mantiveram a fé ortodoxa, sejam eles quem forem. Mesmo que pareçam ser seus subordinados, mas eles mesmos são os ortodoxos e verdadeiros católicos, uma vez que nunca favorecem ou apoiaram qualquer herege ou pessoas suspeitas, mas permaneceram no amor ardente pela verdadeira fé. Em terceiro lugar, enquanto na eclesiologia papista a decisão de Roma sobre sanções eclesiásticas afinal é absoluta, de modo que a ideia de um bispo se encontrar excomungado por Roma, mas em comunhão com outras igrejas, em comunhão com Roma é absurda, as excomunhões são tratadas de forma clara e inequivocadamente locais, ao ponto do bispo de Milão citar com precisão quais dioceses estariam fora de comunhão com as igrejas que subscrevessem o decreto de Justiniano. Apesar de ter sido o próprio Vigílio quem exigira a realização de um concílio ecumênico, ironicamente ele se recusaria a colaborar com o mesmo. Quando o Segundo Concílio de Constantinopla foi oficialmente aberto, em 5 de maio de 553, a presença ocidental era mínima e dos poucos bispos do Ocidente que compareceram, muitos já estavam alinhados ao imperador. Diante disso, Vigílio recusou-se terminantemente a participar das sessões conciliares. Em seguida, os patriarcas orientais foram ter com o Papa, tentando persuadi-lo, mas Vigílio passou a adotar uma postura obstrucionista, protelando indefinidamente sua decisão. Ele alegou inicialmente que não participaria, porque muitos bispos orientais estavam presentes, mas poucos do Ocidente, por isso teria pedido ao imperador que providenciasse a vinda de mais bispos da Itália. Ao ser confrontado com o fato de que não havia qualquer acordo prévio exigindo a espera por mais bispos ocidentais e que a igreja não poderia ser dividida entre orientais e ocidentais, Vigílio propôs uma alternativa arbitrária, que ele mais 4 bispos ocidentais se reunissem com os outros patriarcas e apenas um bispo oriental. Essa sugestão foi rejeitada com base no princípio de que cada patriarca, sendo igual, deveria estar acompanhado por um número igual de bispos e, mais ainda, que a decisão deveria ser tomada de forma verdadeiramente conciliar, como o próprio Vigílio havia exigido anteriormente. Pressionado, ele pediu então ao imperador um adiantamento de 20 dias para redigir sua posição por escrito.
Os patriarcas retrucaram que o assunto já se arrastava há 7 anos e que havia decidido, em acordo mútuo, tomar uma decisão conjunta e não individual. Ainda assim, ofereceram uma proposta conciliatória, que se Vigílio não conseguisse apaziguar os escandalizados pela condenação dos 3 capítulos dentro do prazo que ele mesmo solicitara, que ao menos prometesse manter-se em comunhão com os patriarcas orientais após a decisão. Vigílio, por fim, recusou-se a assumir tal compromisso. Vigílio traiu os padres conciliares pelas costas. Durante o período que ele mesmo solicitara para refletir sobre a questão, secretamente organizou um contrassínodo cercado por bispos e clérigos fiéis a si. Não apenas se recusou a colaborar com o concílio ecumênico, como buscou abertamente miná-lo. Em 14 de maio, apenas 9 dias após a abertura do Segundo Concílio de Constantinopla, Vigílio e seu grupo publicaram o primeiro Constitutum, um documento que proibia a condenação de Teodoro de Mopsuestia e defendia abertamente a ortodoxia da polêmica Epístola de Ibas. Foi além, no documento, Vigílio reivindicou, por autoridade da Sé Apostólica, sua irreformabilidade e declarou proibidas qualquer novas discussões sobre o tema que o contradizessem e declarou nulas qualquer disposição antecedentes em sentido contrário. Decretamos e estabelecemos que a ninguém, com dignidade eclesiástica e grau, é permitido sustentar ou escrever, ou produzir, ou compor, ou ensinar qualquer coisa sobre os frequentemente mencionados 3 capítulos, contrária ao que declaramos e estabelecemos neste presente decreto, ou levantar qualquer investigação posterior à presente definição. Mas se em nome de alguém com dignidade eclesiástica e grau tiver sido feito, dito ou escrito, ou vier a ter sido, por quem quer que seja e onde quer que seja que isso ocorra, qualquer coisa em violação ao que aqui declaramos e estabelecemos concernimento a esses 3 capítulos, isso nós totalmente anulamos com a autoridade da Sé Apostólica sobre a qual, pela graça de Deus, presidimos. Um Papa desafiando um concílio ecumênico, definindo doutrina por conta própria, invocando a autoridade da Sé Apostólica como absoluta e final? Em qualquer outro cenário, apologetas romanos ergueriam isso como uma prova cabal da infalibilidade papal, mas aqui o desfecho foi tão desastroso que revela, na verdade, o oposto. Poucos meses após o encerramento do concílio, o patriarca do Ocidente estaria estilhaçado e a situação da Sé Romana estava tão comprometida que o sucessor de Vigílio enfrentou sérias dificuldades para ser legitimamente ordenado, por falta de 3 bispos dispostos a participar da ordenação. Exigência canônica básica da Igreja. A mensagem do concílio seria clara: qualquer patriarca que desafiasse o consenso católico e rompesse com a sinodalidade da Igreja seria deposto. O Constitutum de Vigílio não se tornaria dogma, não foi aceito e ele próprio acabaria por retratar-se. Longe de prover a infalibilidade papal, o caso de Vigílio a desmontaria com contundência. Vamos entender o ocorrido. A paciência havia se esgotado. O imperador e os padres conciliares estavam furiosos. Vigílio havia cruzado uma linha. Na manhã seguinte à publicação do primeiro Constitutum, durante a 7ª sessão do concílio, o Papa seria exposto publicamente e sua humilhação tornada total. Justiniano apresentou ao Santo Sínodo cartas e testemunhos que evidenciavam um fato devastador. Vigílio havia prometido, por escrito e por palavras, a condenação dos 3 capítulos. Apresentamos um exemplo dos múltiplos testemunhos levados a cabo. O Beatíssimo Papa Vigílio jurou da seguinte forma ao Senhor, o Piíssimo Imperador, em nossa presença, isto é, na presença de mim, Bispo Teodoro de Cesareia da Capadócia, e de mim, Patrício Setego, pelo santo poder dos cravos com os quais nosso Senhor e Deus Jesus Cristo foi crucificado, e pelos santos 4 evangelhos, pelo poder do santo freio, uma peça com um pedaço da verdadeira cruz, e pelos santos 4 evangelhos, juro pretender, tentar e agir, tanto quanto pudermos, com uma somente vontade, com vossa piedade, para assegurar que os 3 capítulos, isto é, Teodoro de Mopsuestia, com seus escritos e a carta atribuída a Ibas, e os escritos de Teodoro contra a fé ortodoxa e contra os 12 capítulos do Santo Cirilo, sejam condenados e anatematizados. Até aquele momento, mesmo diante das tensões e traições veladas, Vigílio ainda era tratado com deferência. Os padres conciliares referiam-se a ele como Beatíssimo Papa, um título honorífico tradicionalmente reservado aos patriarcas e arcebispos em comunhão. Mas essa deferência estava por um fio. Quando sua duplicidade foi revelada publicamente, a promessa de condenar os 3 capítulos seguia da tentativa de frustrar o concílio com um contrassínodo. O fio rompeu.
Justiniano, já sem paciência, apresentou ao concílio uma proposta de decreto para que Vigílio fosse retirado dos dípticos de todas as igrejas ortodoxas, ou seja, excomungado e efetivamente deposto. Enquanto tenho assistido o vosso santo concílio para a leitura dos documentos que vos foram tornados conhecidos, o piíssimo imperador enviou um decreto ao vosso santo concílio sobre o nome de Vigílio, no sentido de que, em vista da impiedade que ele defendeu, seu nome não deve mais ser incluído nos sagrados dípticos da igreja e não deve ser lido por vós nem preservado, seja na igreja da cidade imperial, seja nas demais igrejas confiadas a vós e aos outros bispos no território do império atribuído a ele por Deus. Ao ouvirdes esse decreto, possais novamente aprender com ele o quanto o sereníssimo imperador se preocupa com a unidade das santas igrejas e com a pureza dos santos mistérios. Para que não existissem dúvidas que era Vigílio que se encontrava excomungado e deposto, ou suspenso, se preferir, mas que a igreja de Roma ainda se encontrava na unidade da igreja, o decreto apontava firmemente. Visto, portanto, que ele agiu dessa maneira, nós declaramos que seu nome é estranho aos cristãos e não deve ser lido nos sagrados dípticos, para que não sejamos achados, dessa forma, participando da impiedade de Nestório e Teodoro. Assim sendo, anteriormente vos fizemos saber isso por palavra, mas agora vos informamos por escrito, por meio de nossos oficiais, que seu nome não deve mais ser incluído nos sagrados dípticos. Nós mesmos, contudo, preservamos a unidade com a sé apostólica, e é certo que vós também aguardareis, pois a mudança para pior em Vigílio ou em qualquer outro não pode prejudicar a paz das igrejas, que a divindade vos conserve seguros, por muitos anos, santos e religiosíssimos padres. O concílio assentiu, Vigílio estava excomungado de toda a igreja de Deus, deposto por sua heresia, tendo participado da impiedade de Nestório. Nas palavras de Truglia, nós lemos: Vigílio receberia uma deposição imperial por heresia de forma similar a Paulo de Samosata. O que fez a deposição de Vigílio ser vinculativa foi o consentimento dos sínodos de todo o mundo, conforme representados no Concílio Ecumênico. É conhecimento comum que, quando a Igreja nomeia uma pessoa em seus dípticos, ela professa sua comunhão com aquele indivíduo. Após essa ação, Vigílio não é nunca mencionado por seu título eclesiástico no concílio e a deposição sabidamente estando em efeito. Para sermos absolutamente transparentes, é importante destacar que alguns autores falam não de deposição per se, mas de suspensão, isto é, Vigílio estaria afastado de sua posição eclesiástica, deixando assim de ser o Papa de Roma, mas poderia reaver a posição uma vez submetido às decisões conciliares. Nesse sentido, o padre Richard Price afirma: antes da final da sessão, chegou um novo documento de Justiniano, um decreto decretando que, devido à defesa dos 3 capítulos pelo Papa, seu nome deveria ser removido dos dípticos lidos em cada celebração da liturgia, embora sem quebra de comunhão com a Igreja Romana. Concordando com o decreto, Eutíquio novamente evitou criticar Vigílio e enfatizou que as igrejas deveriam permanecer em comunhão. Tal distinção entre a sé, ainda em comunhão com as outras igrejas, e o titular da sé, excluído dessa comunhão, implicava a suspensão de Vigílio do cargo. Entendemos que ambos os termos, no entanto, descrevem a mesma realidade. Isso porque, embora ser deposto por heresia não seja evidentemente algo positivo, tal deposição é, em tese, reversível. Heréticos podem arrepender-se e ser restaurados à comunhão da igreja. Aliás, muitos fizeram nos concílios anteriores. Já uma deposição por recusar 3 convocações conciliares seria definitiva e irreversível. O fato de os padres conciliares optarem por não emitir uma 3ª convocação formal a Vigílio revela que ainda havia esperança de que o Papa voltasse à razão, reconhecesse sua falha e retornasse à ortodoxia da Igreja, garantindo-se assim o consentimento de Roma sem maior turbulência política. E, de fato, como veremos, ele acabaria por fazê-lo. A derrota de Vigílio, no entanto, não se encerraria aí e, na 8ª sessão do concílio, os pais conciliares dogmatizariam sem meias palavras conciliaridade. Apenas o consenso universal poderia definir dogmas e ninguém, nem mesmo o Papa de Roma, poderia substituir esse consenso. Mas quando, embora frequentemente convidado tanto por todos nós quanto, além disso, pelos gloriosíssimos oficiais enviados a ele, Vigílio, pelo piíssimo imperador, ele adiou atender a esses pedidos e admoestações e comparecer. Recordamos-lhes o grande exemplo dos apóstolos e as tradições dos padres, pois ainda que os apóstolos individualmente estivessem repletos da graça do Espírito Santo, de modo que não necessitavam do conselho de outros sobre o que deveria ser tratado, ainda assim não desejaram decidir de outra forma a questão que estava em discussão.
se os gentios deviam ser circuncidados, antes de se reunirem em conjunto e cada um deles confirmasse suas declarações com os testemunhos das divinas escrituras. Assim, foi incomum que todos pronunciaram julgamento sobre a questão, escrevendo aos gentios e declarando em uma proclamação que, tendo todos nós nos reunido, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro fardo, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais do que foi oferecido aos ídolos, do sangue do que foi estrangulado e da fornicação. Os santos padres também, que se reuniram em diversas ocasiões nos santos quatro concílios, seguiram o precedente antigo e decretaram em comum sobre as heresias e problemas que haviam surgido, pois é certo que, através do exame conjunto, quando se expõe o que precisa ser discutido de ambos os lados, que a luz da verdade dissipa as trevas da mentira. Pois também, no caso da fé, não é permitido a ninguém antecipar o julgamento da igreja em sua totalidade, já que cada pessoa necessita da ajuda de seu próximo, como diz Salomão em Provérbios. O irmão que presta ajuda a seu irmão será elevado como uma cidade fortificada e é forte como um reino com fundamentos. E novamente ele diz em Eclesiastes: melhor são dois do que um, pois tem boa recompensa pelo seu trabalho, porque se um cair, o companheiro levantará. Mas ai daquele homem sozinho quando cair e não houver um segundo para levantá-lo. E ainda, mesmo que um homem prevaleça, dois resistem a ele, e o cordão triplo não se rompe facilmente. E o próprio Senhor diz: em verdade vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer assunto pelo qual pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando, porém, mesmo após a menção de exemplos desse tipo, ele postergou reunir-se conosco, nós lembramos a advertência do apóstolo de que cada um prestará contas a si mesmo a Deus, e tememos tanto o juízo com o qual são ameaçados aqueles que causam escândalo a um dos pequeninos, quanto mais quando os ofendidos são o imperador, mais cristão e congregações e igrejas inteiras, como também do que foi dito por Deus a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém poderá te fazer mal. Assim, reunimos-nos antes de qualquer outra coisa. Professamos em resumo que sustentamos a fé que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, transmitiu a seus santos apóstolos e por meio deles às santas igrejas, e que os santos padres e doutores da igreja que vieram depois deles transmitiram às congregações a eles confiadas. Pois bem, não é necessário sequer falar, o decreto de Vigílio seria em absoluto ignorado e o concílio ecumênico condenaria os 3 capítulos. Vigílio se arrependeria de sua heresia 7 meses após o encerramento do concílio, consentido com o concílio e afirmando que o demônio, o inimigo do gênero humano, teria agido através dele para levar a desunião à igreja, conforme sua segunda epístola ao patriarca Eutíquio. Ninguém ignora os escândalos que o inimigo do gênero humano, Satanás, suscitou por todo o mundo, de tal modo que, tomando cada pessoa com um propósito perverso, aquele que, de qualquer forma, estivesse ansiosa por realizar seu próprio desejo, ele procurou derrubar a Igreja de Deus em todo o mundo, fazendo com que essa pessoa inventasse diversas coisas em fala ou escrita, não apenas em seu próprio nome, mas também em nosso nome e no de outros, a tal ponto que ele tentou, pelas maquinações de tão perversa engenhosidade, separar a nós dois, que residimos com nossos irmãos e coepiscopos na cidade imperial, e que sustentamos os 4 concílios com igual reverência, e perseveramos irrepreensivelmente na mesma e única fé desses 4 concílios, com o resultado de que nós, que estávamos e estamos em acordo quanto à única fé, rejeitássemos o amor fraterno e fôssemos seduzidos à discórdia. Você não está ouvindo errado, caro ouvinte. Nas palavras de um Papa de Roma, o próprio demônio o teria utilizado para escrever um decreto errado, destinado a vincular toda a igreja. Por exigência de Justiniano, Vigílio escreveria ainda um segundo Constitutum, condenando a Epístola de Ibas. Derrotado, embora realocado como Papa da antiga Roma, Vigílio jamais veria sua cidade novamente, morrendo subitamente no caminho de volta. Primeiro, ainda que os demais patriarcas tenham tentado persuadir Vigílio a participar do concílio, claramente partindo do pressuposto de que o consentimento de todas as sés patriarcais era desejável, não se sentiram constrangidos em dar início e continuidade ao concílio, mesmo diante da ausência do Papa e, poderíamos dizer, contra sua vontade. Vigílio chegou a sugerir alternativas à reunião conciliar na esperança de ampliar sua base de apoio e evitar sua realização. Contudo, a recusa reiterada de seus pedidos não interrompeu os trabalhos sinodais. Ora, sob a eclesiologia romana, isso é impensável. Segundo esse modelo, é a ratificação do Papa que confere caráter ecumênico ao concílio. Mas, no modelo ortodoxo, a cabeça não é maior que o corpo, ou melhor dizendo, o mundo é maior que sua capital. O Papa pode até ocupar a primeira sé,
mas não está acima do julgamento do corpo da Igreja. O concílio, sendo expressão da consciência e fé da Igreja, pode seguir adiante e até depô-lo se ele cair em heresia. Segundo, o primeiro Constitutum de Vigílio parece, ao menos superficialmente, cumprir os critérios estabelecidos pelo Vaticano I em Pastor Aeternus para uma definição infalível. Vejamos. Sim, havia a intenção de definir doutrina. O objeto do juízo de Vigílio era precisamente a questão que motivou a convocação do Quinto Concílio Ecumênico, a ortodoxia ou heresia dos chamados três capítulos. Evidentemente, o documento trata da ortodoxia de certos escritos e autores, especialmente a Epístola de Ibas, que é questão doutrinal por excelência. Indiscutivelmente, basta ler o trecho final do Constitutum. Abre aspas, decretamos e estabelecemos que a ninguém com dignidade eclesiástica e grau é permitido sustentar, ou escrever, ou produzir, ou compor, ou ensinar qualquer coisa sobre os frequentemente mencionados três capítulos, contrário ao que declaramos e estabelecemos neste presente decreto, ou levantar qualquer investigação posterior à presente definição. Mas, se em nome de alguém com dignidade eclesiástica e grau tiver sido feito, dito ou escrito, ou vier a ter sido, por quem quer que seja e onde quer que seja que isso ocorra, qualquer coisa em violação ao que aqui declaramos e estabelecemos concernimento a esses três capítulos, isto nós totalmente anulamos com a autoridade da Sé Apostólica sobre a qual, pela graça de Deus, presidimos. Sim, o documento é explícito ao afirmar que nenhuma pessoa com dignidade eclesiástica poderia contradizê-lo, o que mostra sua pretensão de obrigatoriedade universal. Então, sejamos diretos. Os apologistas romanos certamente têm longas explicações recheadas de ginástica teológica sobre por que esse decreto não é ex-cátedra. Contudo, caso tivesse sido aceito pela Igreja, os mesmos autores provavelmente o apontariam como uma evidência fulminante da infalibilidade papal. Agora, sendo intelectualmente honestos, talvez até possamos concordar com algumas das objeções que os católicos romanos levantam contra a validade do Constitutum, como definição infalível, mas por razões completamente diferentes. Nós não cremos que os papas tivessem, no primeiro milênio, as prerrogativas doutrinárias absolutas que o ultramontanismo lhes atribui, razão pela qual não acreditamos existir um só sequer exemplo de documento ex-cátedra no primeiro milênio. Nossa posição é simples. Os eventos circundando o papado no primeiro milênio, tanto os negativos quanto os positivos, são facilmente explicáveis em um contexto de conciliaridade, em acordo com as normas que regiam a Igreja em nosso período de unidade, e continuam a regendo muito após o cisma romano. O ponto-chave é este: se você acredita na infalibilidade papal, o primeiro Constitutum de Vigílio é uma gigantesca pedra no sapato. Há pouquíssimos documentos do primeiro milênio que exibem uma pretensão de autoridade tão elevada quanto este, e, no entanto, ele foi rejeitado solenemente por um concílio ecumênico, condenado e anulado com o apoio de toda a Igreja. Em terceiro lugar, como é óbvio, o concílio ecumênico não apenas revisou, como reverteu a decisão papal, e foi mais longe, fez do Papa réu e o condenou por heresia, seja o depondo ou suspendendo-o conforme a interpretação do ouvinte, o que contradizendo diretamente a posição católica romana, em que o Papa é o juiz supremo de todo cristão, encontrando-se acima do concílio ecumênico, que sequer pode ser apelado contra suas decisões. Evidentemente, o procedimento casa com a visão ortodoxa de que o Papa, como qualquer outro patriarca, pode ser julgado e deposto por um concílio ecumênico, desde que sejam respeitadas as regras canônicas. Em quarto lugar, como visto, o Concílio Ecumênico, em sua oitava sessão, dogmatizou a eclesiologia ortodoxa conciliar, afirmando diretamente contra a reivindicação de Vigílio, que, pois também, no caso da fé, não é permitido a ninguém antecipar o julgamento da Igreja em sua totalidade, já que cada pessoa necessita da ajuda do seu próximo. Neste último tópico, não abordaremos novamente a análise eclesiológica. Neste ponto, seria simplesmente redundante. O que segue, contudo, é um testemunho eloquente do impacto pastoral e eclesial causado pela capitulação de Vigílio após o concílio. Sua retratação e submissão às decisões que antes havia condenado não apenas expuseram uma contradição pessoal dramática, mas parecem ter fraturado a unidade da Igreja do Ocidente. Enquanto as igrejas do sul, da Itália e da África, que àquela altura estavam sob forte influência imperial e já haviam sido reintegradas à comunhão com Roma,
não demonstraram resistência pública à mudança de posição de Vigílio. O episcopado latino do norte da Itália estava em revolta aberta. Nas palavras de Chechensky, nós lemos: quando o Papa finalmente aceitou as decisões do concílio, os bispos de Istria, Milão e Aquileia moveram-se para excomungá-lo, precipitando um cisma no Ocidente que iria durar décadas. A mensagem era clara: os bispos ocidentais não mais acreditavam que a posição romana deveria ser a correta, porque o bispo romano a aceitou e proclamou. E que fique bem claro, a razão pela qual, segundo Chaitinski, as igrejas ocidentais seguiam a Igreja de Roma não se baseava em algum absoluto direito divino conferido ao bispo romano, mas sim na crença histórica de que a Igreja de Roma, como única cátedra apostólica do Ocidente, havia fundado as demais igrejas do Ocidente e, por isso, preservaria com mais fidelidade a tradição apostólica passada a essas igrejas, a qual deveria ser seguida. Quanto a Roma, ela ainda desfrutava do prestígio de ser a capital imperial e, portanto, um ponto focal natural, bem como a cidade de Pedro e Paulo e o local de seu martírio. No Ocidente, era a única cidade que podia reivindicar a origem apostólica, e cada vez mais os romanos associavam a grandeza de sua sé a esse fato. Era em Roma que os apóstolos se sentam para julgar todos os dias e onde seu sangue dá testemunho incessante da glória de Deus. À medida que a influência de Roma se espalhava por meio da atividade missionária, ela acolhia outras igrejas não apenas por se referir ao seu papel de igreja-mãe, mas também por enfatizar sua própria origem apostólica. De acordo com Inocêncio I, as igrejas do Ocidente deveriam obedecer a Roma, pois é óbvio que em toda a Itália, Gália, Espanha, África e Sicília e nas ilhas adjacentes ninguém fundou nenhuma outra igreja, exceto aquelas que o venerável Pedro, os seus sucessores, estabeleceram. Portanto, é necessário que eles sigam o que a Igreja Romana observa, da qual, sem dúvida, os receberam primeiro. Começando com Libério, a ideia de que Roma era a sede apostólicas, a Cátedra Petri, da qual todos os outros tronos episcopais receberam sua origem, tornou-se mais pronunciada nos documentos romanos e em poucas décadas foi amplamente aceita em todo o Ocidente. Eventualmente, todas as dioceses ocidentais aceitariam o Quinto Concílio Ecumênico, mas não sem resistência nem feridas profundas. O exemplo mais marcante dessa ruptura prolongada foi o cisma entre Aquileia e Roma, que duraria quase 150 anos até ser formalmente encerrado no Sínodo de Pávia em 698. Durante esse período, a sede Aquileia chegou a se autoproclamar patriarcado, distanciando-se de Roma em protesto contra a condenação dos 3 capítulos, que muitos no Ocidente viam como uma traição às decisões do Concílio de Calcedônia. Importa frisar, a resistência do norte da Itália, embora esteja historicamente do lado errado da controvérsia doutrinal, evidencia algo extremamente revelador do pensamento eclesial da época. Não havia entre os bispos latinos qualquer pressuposto de que a comunhão com o bispo de Roma estivesse acima da fidelidade à fé recebida. Para esses bispos, a ortodoxia era o critério último de comunhão. A verdade, e não uma obediência pessoal ao Papa, era o fundamento da unidade eclesial. A postura das igrejas do norte da Itália, neste episódio, serve, assim, como mais uma demonstração prática de que a primazia romana, no primeiro milênio, era uma primazia de honra e de serviço, jamais uma instância absolutista que pudesse impor doutrina sem consenso conciliar. Diante de tudo que foi exposto, torna-se inegável que a eclesiologia conciliar da ortodoxia não era apenas praticada concretamente pela Igreja do primeiro milênio, ela foi de fato afirmada e dogmatizada pelo Quinto Concílio Ecumênico. Por outro lado, as ideias que mais tarde dariam origem às modernas reivindicações papistas não apenas estavam ausentes, mas foram explicitamente rejeitadas e combatidas sem qualquer ambiguidade. Sejamos absolutamente francos, não adotamos uma abordagem ecumenista relativista. Cremos firmemente que há uma única Igreja de Cristo, a qual permaneceu inabalável diante das mudanças dos tempos, fiel em doutrina, em eclesiologia e na sua prática apostólica. E ao longo desta análise, cremos ter apresentado, com base nos próprios registros históricos e conciliares, a marca dessa Igreja. Ela é evangélica, mas não protestante. Ela é ortodoxa, mas não judaica. Ela é católica, mas não romana. Ela não é não denominacional, é pré-denominacional. Ela acreditou, ensinou, preservou, defendeu e morreu pela fé dos apóstolos desde o dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. Ela não é nova, não é anciã, ela é eterna. Ela é a Igreja Católica Ortodoxa.